Muito bem, para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, presta atenção que a informação está na tela. Em carta, Bolsonaro defende Michele e prega união da direita. Correspondência foi publicada pela ex-primeira-dama e também compartilhada por aliados nas redes sociais. Nosso querido Nicolas compartilhou também a foto da carta e a gente vai reagir ao conteúdo que o nosso querido Jair Messias Bolsonaro escreveu, tá? Esta é a carta que está aí na tela, eu vou ler para você, tá bem? Essa é a letra de Jair Messias Bolsonaro, escrevendo direto da prisão, escrevendo direto da Papudinha. O conteúdo da carta do Bolsonaro está dizendo o seguinte: dirijo-me a todos que comungam conosco dos mesmos valores, Deus, pátria, família e liberdade, para dizer que lamento as críticas da própria direita dirigida a alguns colegas e à minha esposa, a Michele, pedi para se envolver na política após março de 2026, já que a mesma se encontra por demais ocupada no atendimento da nossa filha, recém-operada, a Michele, tá bem? Bem como nos cuidados da minha pessoa. Numa campanha majoritária, bem como as cobiçadas vagas para o Senado, os apoios devem vir pelo diálogo e convencimento, nunca por pressões ou ataques entre aliados. Meu muito obrigado a todos pelo caminho e consideração, eu acho que seria carinho, né, Nicolas? Da nossa união, o futuro do Brasil, Jair Bolsonaro. Bem, vamos lá. O presidente Bolsonaro, ele escreveu essa carta, na qual ele está relatando que pediu para que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, só se envolva diretamente na política depois de março. O deputado Nicolas Ferreira, ele também compartilhou nessa publicação, como eu estava dizendo para você, ele postou com o dizer, segue o líder. Na mensagem, Bolsonaro defende a união da direita para as eleições de 26 e também criticou os ataques que, segundo ele, partem de setores do próprio campo conservador. Foi o que o Bolsonaro destacou nessa carta. Bolsonaro divulgou a carta dias depois do ex-deputado Eduardo Bolsonaro do PL criticar a Michele e também o Nicolas por supostamente não encamparem a candidatura do senador Flávio do PL ao Planalto. Em dezembro, Flávio anunciou que o pai o escolheu como pré-candidato à presidência da República em 2026. Outros aliados da direita também têm se envolvido nas discussões públicas. Um grupo estaria mais propenso a apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que diz publicamente que vai disputar a reeleição ao governo de São Paulo, inclusive já declarou o apoio ao Flávio Bolsonaro. Michele é apontada como possível candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Na última terça-feira, dia 24, a deputada federal Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, afirmou que o partido deve lançar chapa pura para o Senado na unidade federativa, o que pode resultar na candidatura dela, Bia Kicis, e também da Michele Bolsonaro, às duas vagas. Isso aqui é outra coisa, as declarações da Bia, nesse momento, não é interessante aqui para onde eu quero chegar. Queridos, vocês me conhecem e viram que eu preferi não trazer essa treta aqui para o nosso canal. Gosto do Flávio, gosto da família Bolsonaro, acho que quem tem que resolver todas essas tretas que porventura estavam acontecendo e que se vier a acontecer é a própria família Bolsonaro. A questão de
Ai, a Michele não está fazendo declarações em público. Meu, só um maluco para acreditar que a Michele não iria encampar de vez a candidatura do Flávio. Só um maluco para não entender isso. É óbvio que tem detalhes que a gente não sabia. Por exemplo, a gente não sabia que o próprio Bolsonaro pediu para Michele Bolsonaro ficar distante de tudo isso. O próprio Bolsonaro. Se o Bolsonaro pediu isso, ele tem os seus motivos. Ele tem lá as suas razões. A Michele tem as dela. Michele está recém-operada, ela tem uma filha menor para cuidar, ela tem o próprio marido. Vocês sabem muito bem que a Michele Bolsonaro faz a comida do Jair, que ela faz as refeições do Jair Bolsonaro e leva até a Papudinha. Numa situação de tremenda falta de caráter, em uma dessas refeições que a Michele estava preparando para o Bolsonaro, ela relatou que o Bolsonaro ama banana frita. E ela mostrou um vídeo dela fritando banana. E aí os maus caráter desse país, porque é o lugar para ter mau caráter, viu? Principalmente na política, né? E também na mídia. Alguém aí de um portal de notícias fez questão de destacar que em meio às críticas do Eduardo em relação a Michele, ao apoio ao Flávio, ela estava fritando bananinha. Ou seja, vocês sabem muito bem que pessoas da esquerda chamam o Eduardo de bananinha. Olha só. E em meio a isso, aparecem pessoas de mau caráter para fazer essa alusão, fazer essa ligação desnecessária entre a Michele estar fritando banana, ligando isso a como se ela estivesse fritando, né, bananinha. Como eu disse para você, é um apelido que a esquerda oferece, né, ao Eduardo Bolsonaro. Todos os problemas que se teve, questão de uso de rede social, de um defendendo o outro, atacando outros. Deixa eu tomar minha água. Hoje a garganta está pegando. No meio disso, a gente preferiu, aqui nesse canal, a não dar ibope a isso. A não dar palco para a esquerda. Numa eventual briga de família, numa eventual briga, né, numa família mais expansiva dentro do PL, dentro da direita, né, que nós acabamos sendo uma família, uma grande família que tem de tudo. Você tem pessoas com os mais diversos temperamentos. E, obviamente, que uma vez ou outra vai acontecer alguns problemas. Dentro da família Bolsonaro, a minha opinião sempre foi: resolvam entre vocês. Eu até, à época, critiquei esse posicionamento, porque tanto o Eduardo Bolsonaro, ele deve ter o WhatsApp da Michele. Talvez, se você me falar assim, o Alan, não estou dizendo que ele tenha até esse direito, ele tem esse direito, mas eu acho desnecessário. O Alan está criticando a Michele. Talvez o Alan não tenha contato com a Michele. E até penso que algumas coisas deveriam ser perguntadas. É assim que o jornalismo faz. Ou então, você não quer ser um grande jornalista, você quer ser um palpiteiro. Porque eu vi eles criticando algumas informações que bastavam. Se não quer falar com a Michele, não tem contato com a Michele, bastava telefonar para a assessoria da Michele. A assessoria do partido PL, por exemplo. Entende? Michele, estão falando isso aqui de você. Você confirma? É isso mesmo? Você quer um espaço, olha só, você quer um espaço no nosso programa para poder desmentir tudo isso que estão falando de você? Não. Às vezes, eles pegam, né? Eu me lembro muito bem que no final de semana,
jornalista eu não me lembro qual foi o portal, eu me lembro que foi no final de semana, a Michele até repostou a matéria criticando, dizendo a mídia não tem, né, muitos assuntos para esse final de semana, estão criando assuntos que era, né, criando ali uma possível treta entre a Michele e o Flávio Bolsonaro. E eu sempre, entendeu, entendi que não tem como. A Michele está caminhando por um caminho que não está aliada com o Bolsonaro. Se tem alguém que está alinhada com o Bolsonaro, era a Michele, na minha cabeça. Por quê? A Michele, ela vai inúmeras vezes visitar o Bolsonaro. Ela prepara a refeição do Bolsonaro todo santo dia. E tenho certeza de que a Michele não estaria desorientada, como algumas pessoas pensam. E por isso que eu não entrei nessa de criticar a Michele, nem muito menos fazer críticas ao próprio Eduardo, só tirando a questão de que aí é uma crítica para a direita, até para a própria família Bolsonaro, resolvam as suas coisas em secreto, digamos assim. Treta familiar, resolvam entre vocês. Nós aqui que estamos de fora, nós estamos cansados de um país mergulhado em corrupção, de um país onde nós temos que destronar esse PT que aí está. Então nós não precisamos ter acesso a algumas coisas. Essa foi a minha única crítica. Mas, meus queridos, aí surge o Bolsonaro e arrebenta com tudo. A minha mulher, eu pedi para ela ficar fora da política. Entram em questões particulares, entram em questões pessoais. E aí eu me pergunto se tanto na direita quanto na mídia se fazem jornalismo ou programas de fofoca. Eu até penso que um programa de fofoca da política daria muita audiência. Se eu fosse um diretor de televisão, eu não focaria em programas de fofoca de artistas. Não, porque a Anitta tá beijando na boca de não sei quem. Não. Meus queridos, né, as celebridades, né, digamos assim, da política brasileira, tem muita fofoca pra gente contar, né? Imagina um programa dizendo a conversas de autoridades em festinha, na piscina, com prostitutas e pelados da República. Já pensou? Os peladões da República. Que programa de fofoca, hein? Audiência catapimba lá em cima. Mas são coisas que eles não querem mostrar. E aí, o que acontece? Entram em coisas pessoais. O Alan dos Santos criticou a Michele, porque quando o Bolsonaro foi preso, a Michele estava viajando. E o Alan disse, a Michele está cagando pro Bolsonaro. Puta que nos pariu. Você vai prestar atenção num negócio desse? O cara simplesmente, ao invés de fazer um jornalismo, fazendo o quê? Uma espécie de programa de fofoca, entrando em questões pessoais, e depois ouviu a Michele dizer que o meu marido me deu total liberdade para fazer as viagens, para cuidar do PL Mulher. A Michele, ela é funcionária do PL, tá bem? Ah, mas ela é a chefe. Sim, ela é a presidente do PL Mulher, ela ganha salário para isso, e as únicas pessoas, pelo menos que a gente conhece, que gostam de receber sem trabalhar, eles não são da direita, eles são lá da esquerda. Esses sim adoram
receber e não trabalhar. Esse sim. Agora, o que acontece? Entraram numa questão muito pessoal com a Michelle. A gente precisa fazer justiça disso. E o pior é passar a vergonha da Michelle responder à época, né, que ela estava fazendo viagens. O meu marido me pediu para que eu não parasse. Para que ele me pediu para continuar viajando pelo Brasil. Aí depois, agora por último, vem o Bolsonaro e diz: pedir para Michelle só se envolver na política após março de 2026. É o que ele diz na carta. Mais uma das cartas, tá? O Bolsonaro pondo fim nessa treta. O Bolsonaro pondo fim nessa treta. Houve uma reunião entre o próprio Flávio e o Nicolas. Depois tiveram uma reunião entre os parlamentares e também ali os dirigentes, né, do PL, Valdemar da Costa Neto, e os presidentes estaduais. Lá estavam alguns. E aí, o que acontece? A gente tem uma situação de que a direita está, de uma certa forma, caminhando em organização. Eu fiquei feliz em ver o Flávio discursando na Avenida Paulista e elogiando o Silas Malafaia e trazendo o Malafaia para debaixo das asas. Isso é bom. Por mais que eu tenha ficado chateado com as críticas do Malafaia ao Flávio, com acusações, com mentiras que o pastor propagou, que o pastor tentou colocar na cabeça de muitos, simplesmente para poder defender aquilo que ele acredita. Eu acho que o homem tem esse direito, mas não com ataques, mas não com como, né, o pastor estava fazendo. Fiquei feliz. Eu fiquei feliz também que o Flávio concedeu uma entrevista assim que chegou dos Estados Unidos dizendo: conversei com o Eduardo, a gente precisa entender o Eduardo, a posição que o Eduardo está, mas, meus queridos, pondo um fim em toda a treta, em todo o problema. Então, situação com o Nicolas resolvida. Nicolas declara todo o apoio ao Flávio, reforça o apoio. Situação com Tarcísio de Freitas resolvida. Eu não sei se tinha alguma coisa. É fato que lá atrás o Tarcísio quando ele ficou sabendo que o Flávio seria o pré-candidato escolhido pelo pai, o Jair Bolsonaro, o Tarcísio simplesmente se recolheu sobre o assunto. E quando deu declaração, foi declarações de nome, né? Não, acho que o Flávio é um excelente nome, é a escolha do Bolsonaro, do mesmo jeito que Zema, Caiado, Ratinho Júnior são também excelentes nomes. Eu achei aquilo ridículo pra caramba. Não é? Não é um nome apenas, é o nome escolhido. Nomes, nós temos quantos nomes? Quantos deputados estaduais que você conhece, que por exemplo, né, deputado estadual, que é um bom nome? Nome por nome, nós temos milhares. Mas a gente precisa do nome. A gente não precisa de 3 nomes. A gente não precisa de comparar o Flávio a outros nomes. Porque, de repente, nome por nome, a gente tem nome no Brasil que às vezes é melhor até do que o próprio Bolsonaro. Mas não chega lá. Mas não tem capacidade, não tem capital político. E nunca será presidente da República. Nome por nome a gente tem milhares. Achei ridículo essa comparação do Tarcísio. Mas é fato que resolveram. E também tempo ao tempo. Muitas das vezes nós também, eu inclusive, né? Tarcísio, cadê o apoio ao Flávio? Fulano, cadê o apoio ao Flávio?
E quando a gente vai falar de tempo, o próprio Flávio diz que eu não vou cobrar o apoio de ninguém. Eu não vou. Cada coisa vai se achegar ao seu tempo. A própria Michele, quando o Flávio falou isso, ninguém criticou o Flávio. Mas quando a Michele disse, a Michele é cristã, é evangélica, ela diz algo que está escrito na Bíblia, né? Há um tempo para tudo, para todas as coisas. E realmente, há um tempo para todas as coisas. E aí colocaram como se a Michele estivesse dizendo, no tempo certo, na hora certa, eu vou declarar o meu apoio, eu preciso de um tempo, algo nesse sentido. E meus queridos, independente do que disse Paulo Figueiredo, de que disse Alan dos Santos, o próprio Eduardo, mas aqui essa crítica não é para o Eduardo, mas ali entre Alan dos Santos, cara, vocês não têm acesso ao que o Bolsonaro quer. E nesse momento, eu estou com a Michele em todos os posicionamentos que ela tomar. Porque eu sei que a Michele não estará fazendo isso de forma desalinhada com o Jair. Aí daqui a pouco a gente critica a Michele por uma atitude que ela tomou, aí a gente descobre que a atitude dela está embasada em Jair Messias Bolsonaro. Que ela tomou uma medida com o apoio do Bolsonaro. Eu não vou dizer que a Michele não erra. Não, não é isso. Mas tem muita coisa que é pessoal. A Michele, nesse momento, ela está afastada do PL. Ela é presidente nacional do PL Mulher. Ela está afastada. Ela não faz parte nesse momento, né? Ela faz parte, mas ela está licenciada. Um direito que ela tem de ficar afastada de seu trabalho. E o próprio Jair Messias Bolsonaro aparece agora com essa carta, arrebentando com tudo. Ou seja, a Michele tem o direito de tirar um tempo para cuidar de si, cuidar do Bolsonaro, cuidar da filha. E a esses, infelizmente, meus queridos, a gente não fica feliz. Mas tem uma hora que parece que o coração do homem se envaidece muito, né? É aquela velha história, você quer conhecer alguém, dê poder. E realmente, houve um auge aí daquele programa que o Alan dos Santos estava fazendo. Chegaram a colocar 35, 40 mil pessoas ao vivo, hoje não colocam 15. Então tudo tem o seu preço. E uma coisa eu falo para vocês. Se tem alguém que não tolera traição, é o povo de direita. Porque nós estamos cansados. Nós estamos cansados de confiar em pessoas e lá na frente vão trair os nossos ideais. Nós estamos cansados de pessoas que declaram total apoio ao Bolsonaro, à família Bolsonaro, que diz que está na luta pelo Brasil, se torna deputado, se torna senador e, por exemplo, depois vai zombar da cara de Bolsonaro. Aquela senadora pelo Mato Grosso do Sul, a Soraya Tronic, ela estava zombando, ela estava lá atrás como candidata de Bolsonaro, como a candidata que representa o Jair Bolsonaro, com o apoio do Bolsonaro. Foi eleita pelo Mato Grosso do Sul, o próprio Bolsonaro expôs isso na candidatura em 2022, solicitou ao longo do mandato de Bolsonaro um caminhão de cargos. O Bolsonaro disse: a senhorita iria me tratar melhor se eu tivesse atendido todas as vezes que você solicitou o cargo. E o Bolsonaro começou: aqui você pediu o cargo disso, aqui você pediu o cargo daquilo, aqui você pediu isso, aquilo outro, e eu não te atendi. E a senhora me critica, e a senhora me odeia, talvez me amaria mais se tivesse cargos na mão. Agora, semana passada, ela escreveu:
Acabo de ter uma crise de soluço e fiquei preocupada. Será que alguém já morreu de crise de soluço? Olha isso. Será que, né, eu não vou colocar palavras na boca dela, mas na entrelinhas o que ela quis dizer é: uma crise de soluço não mata. Uma crise de soluço não é motivos para levar alguém para prisão domiciliar humanitária. Foi isso que bateu na minha cabeça como um martelo. Tum! E a Trambique, mais uma vez, reafirma a grande traidora, que nem que ela é, que ela foi, ela já traiu o Bolsonaro. Hoje, isso já nem é uma traição, porque a gente já sabe quem é ela. São pessoas covardes, pessoas que atuam para poder só captar o bônus. O ônus não querem, não é? Só querem o bônus, só quer aquilo de melhor. Foram eleitas, só que a direita não tolera isso. Por exemplo, a gente teve tretas e também campanhas, né, para retaliação que funcionaram muito bem nesse país. A gente conseguiu desbancar espetáculos, a gente conseguiu desbancar músicos, a gente conseguiu desbancar filmes, programas de televisão que estrearam com a pior audiência, filmes que foram um fracasso de bilheteria. Por quê? Porque a direita, ela está cansada disso. Ela está cansada de traição. Vocês viram o que está acontecendo lá na Oeste, tá bem? A Oeste estava aí como a timeline estava. Pá, foguetão, apontando para cima. E aí, indo para a televisão, Oeste também indo para a televisão. Teve aquela questão com o Silvio Navarro. Simplesmente a audiência da Oeste caiu pela metade. Caiu pela metade. E a Oeste é um programa tradicional, não é igual aqui que a gente... muitos de vocês ficam esperando, né, receber uma notificação. Não, a gente sabe que 6 horas da tarde você chega em casa, você liga, o programa da Oeste está no ar. É como um programa de televisão que a gente sintoniza naquele horário e assiste. Não é isso? Um horário maravilhoso, você vai ver as últimas notícias do dia, os comentários políticos, quem passou o dia desligado de tudo isso, liga na Oeste. Programa bom, só que depois da morte do Guzzo, né, muita coisa mudou, não é? Muita coisa mudou, inclusive antes da morte do Guzzo também. Cada um escolhe trilhar o caminho, né? A gente vê o posicionamento da Oeste. A gente vê o posicionamento da Oeste. Há pouco eu li uma matéria aqui da Oeste e sempre eles estão fazendo questão de dizer que a preferência era o Tarcísio, que muitos queriam o Tarcísio, que é isso, é aquilo outro, porque o Tarcísio ficam lá resmungando, igual viúvas, chorando a morte do marido. E é exatamente o que acontece lá. Uma resmungação de alguns jornalistas que escrevem para a Oeste. Não, porque teve problema, porque uma classe, uma ala bolsonarista, uma ala da direita queria o Tarcísio. Aí daqui a pouco eles ligam o Tarcísio, tá bem? Em qualquer matéria. A gente não vê eles divulgando pesquisas que colocam o Flávio em destaque. A gente não vê eles dedicando programas deles a comentar sobre o Flávio. A gente não vê, e penso eu, que quando escreverem uma matéria, Flávio está em primeiro lugar nas pesquisas, eles vão fazer questão em algum lugar enfiar o Tarcísio. Flávio está em primeiro lugar. Até ontem era o Tarcísio que estava ocupando os melhores posicionamentos aí nas pesquisas. É isso que eles vão fazer questão de fazer. E eu, nesse programa, quando leio as matérias, eu vou mostrar para você
tudo ligam o Tarcísio. Cachorro escapou, não, mas o cachorro do Tarcísio está preso. É sempre assim. São as viúvas, tá bem? Um ótimo dia abençoado para você. Muito obrigado aqui pelo seu carinho. Olha aí. Parabéns pelo seu jornalismo. O YouTube voltou a notificar. Obrigado, gente, por essa força de vocês. O feedback de vocês é muito importante aqui. Beleza? Olha só. Vamos dando sequência. Deixa eu ver se eu tenho mais. Eu tenho um vídeo para colocar aqui sobre esse assunto. Não, deixa eu ver o próximo. Tá. Aqui, ó. Bolsonaro confirma Pollon, pré-candidato ao Senado pelo Mato Grosso do Sul. Em carta divulgada por Michele, o ex-presidente, que qualifica o deputado como alguém de caráter, honra e dedicação. O Marcos Pollon vai ser o candidato de Bolsonaro no Mato Grosso do Sul. Alô, Soraya Tronic, hein? Alô, Soraya Tronic. Lembra que eu estava falando da traição da Tronic? Semana passada, ela perguntou se alguém morria de soluço. Se lascou. Porque a direita vai apoiar dois nomes. Um é o Pollon. Eu tenho certeza que o outro não será a Soraya Tronic. Ela que vai pedir lá apoio pro Lula. Que, se eu não estou enganado, né? É esse ano, não é? Esse ano, se ela foi eleita em 18, com o apoio do Bolsonaro, 22 ela foi candidata a presidente. Exatamente, o mandato dela vence agora como senadora. Se lascou. Eu duvido que o povo do Mato Grosso do Sul vai eleger a Soraya Tronic. Eu duvido. E ele, que hoje é deputado federal, está confirmado como pré-candidato ao Senado pelo Mato Grosso do Sul. É o que garantiu o ex-presidente Jair Bolsonaro. No texto da carta, Bolsonaro disse o seguinte: Pollon, ele foi descrito como alguém de caráter, honra e dedicação, virtudes que seriam fundamentais para disputar o Senado. A Michele reforçou os elogios a Pollon e a mulher dele, Nayane Bittencourt, que contribuiu com o desenvolvimento do PL Mulher. A Michele agradeceu. Sou grata por conhecer essa família de perto e por testemunhar os seus valores, foi o que disse a Michele Bolsonaro. Para você que está acompanhando o nosso canal aqui, onde você estiver, sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência maravilhosa. Moraes autoriza Bolsonaro a retomar o tratamento com estímulo elétrico na prisão. O ministro permitiu que médicos visitem o ex-presidente 3 vezes por semana para sessões de neuromodulação contra crises de soluço. O problema de Jair Messias Bolsonaro, o problema dessas crises de soluço continuam, e enquanto Bolsonaro estava aguardando essa autorização, vou repetir mais uma vez, a Soraya Tronic, senadora lá do estado do Mato Grosso do Sul, usava suas redes sociais para perguntar se alguém morre de crises de soluço. Uma verdadeira falta de caráter dessa que aí está. Na tela do nosso Aborda Notícias, reportagem lá da CNN comentando o assunto. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que Jair Bolsonaro faça um tratamento de estimulação elétrica craniana para tentar melhorar a qualidade do sono e ajudar no controle da ansiedade e também das crises de soluço. Na decisão, Moraes permitiu que o médico Ricardo Caiado tenha acesso à papudinha 3 vezes por semana. As sessões duram cerca de 1 hora cada. O magistrado também autorizou que o profissional leve o seu equipamento necessário para o procedimento, mas devidamente vistoriado. Segundo a defesa do ex-presidente, o tratamento regula a atividade neurofisiológica central. Em laudo médico, que foi divulgado em fevereiro deste ano, a Polícia Federal disse que foram encontradas alterações neurológicas em exames. A gente lembra que Bolsonaro sofreu um traumatismo craniano leve no começo do ano ao cair e bater a cabeça em um móvel na cela, quando ainda cumpria pena na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.
Tá, então, meus queridos, o Bolsonaro vai receber, então, esse tratamento, né? Ele já fez isso uma vez. Eu até, quando eu li a notícia que o Bolsonaro estava solicitando, né, para poder fazer esses procedimentos, eu até perguntei, né, aqui, né, questionei, né, pô, se é bom, por que pararam, né? Ah, meus queridos de todo o Brasil, para você ligado com a gente, contribua com o nosso canal, Pix, qualquer valor, na tela para você abençoar o nosso programa, colabore, faça um Pix, 11 95275 3898, para você abençoar o nosso canal, para você fortalecer o programa. Esse é o Pix aqui para você chegar junto com todo carinho, com deixar a sua contribuição. Colabore, ajude e abençoe o nosso programa. Não perca o nosso programa por nada, tá bom? É o que a gente pede para você, para estar sempre comigo, beleza? Quem colaborou aqui com o nosso programa, a última colaboração foi do Reginaldo. Se você puder ajudar o nosso programa, é o que eu peço para você nessa manhã. Esteja aqui abençoando o canal Abordo Notícias, onde você estiver com a gente nesse dia especial. Desejo para você uma boa semana, que Deus esteja cuidando de você, protegendo a sua casa, trazendo muita luz, muita paz para o seu dia a dia. Se der, ajude, colabore, traga um recurso aqui ao nosso programa. Nós precisamos de você. 11 95275 3898. Venha, ajude, abençoe o nosso programa. É a minha solicitação aqui para você que acompanha o nosso canal, onde você estiver. Tá gostando do programa de hoje? Não se esqueça de deixar o Pix para abençoar o canal, porque eu preciso de você. Na tela do Abordo Notícias, a próxima informação chegando com tudo. Olha só o que destaca a revista Oeste. STF e Master. Toffoli está nas mãos da CPI. Moraes depende de Mendonça. Os ministros da corte bem que tentaram desviar o assunto para a pauta positiva, mas o tema que realmente interessa voltou à baila. O texto é do Mário Sabino e a gente vai reagir aqui no nosso programa para você que está acompanhando o canal Abordo Notícias. Os ministros do STF bem que tentaram desviar o assunto para que os jornalistas de Brasília gostam de chamar de pauta positiva. A pauta positiva foi composta pela decisão de proibir os penduricalhos de milhares de magistrados que não recebem cachês secretos por palestras em empresas, que não torna os penduricalhos menos indecentes, obviamente. E pelo julgamento dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Ambos os assuntos ocuparam o noticiário por 2 ou 3 dias, até que voltou à baila o único assunto que interessa: as conexões de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Pelo tamanho do escândalo, pela dimensão dos personagens envolvidos e pela repercussão política concêntrica, mesmo a imprensa brasileira não poderia deixar de permanecer nessa pauta negativa. Quem mandou ter repórteres que ainda faz o seu trabalho, não é? Na quinta-feira, dia 26, no mesmo dia em que se fez justiça aos familiares de Marielle e Anderson, a pauta negativa ganhou uma notícia e tanta com a aprovação da convocação dos irmãos Toffoli para depor na CPI do crime organizado. Aquela que passou a ser usada como estepe na falta de uma CPI do Banco Master, boicotada por Davi Alcolumbre e também Hugo Mota, por razões bem sondáveis. A CPI também quebrou o sigilo da empresa Meredith, da qual Toffoli admitiu ser sócio. Um veio que promete dar alegrias, já que foi por meio da empresa que as operações de venda do resort foram feitas. Além da convocação dos irmãos Toffoli e da quebra de sigilo da Meredith, a CPI do crime organizado quer ouvir executivos da gestora de fundos Arieg, do BRB e do Master. A cereja desse bololô
é o próprio Vorcaro, que teve o seu sigilo quebrado por outra CPI, a do INSS. Abro parênteses, é o que escreveu Mário Sabino, para esclarecer falhas que resultaram nas fraudes perpetradas pelo Master e também em esquemas de lavagem de dinheiro. A CPI do crime organizado convocou o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. Fecho parêntese. Voltando ao que realmente interessa, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes foram convidados a falar, assim como a advogada Viviane Barsi de Moraes, a mulher do ministro paladino da democracia brasileira, cujo escritório de advocacia firmou um contrato mirabolante de 129 milhões com o Banco Master. Por serem convites, nenhum deles estão obrigados a comparecer. Pelo andar da carruagem no Legislativo, se vier a rolar uma cabeça, deverá ser a de Dias Toffoli. A questão, para quem negocia a decapitação, é que está difícil evitar que Moraes também seja guilhotinado. Aparentemente, nos intertores da vida dourada de Vorcaro, ele estava bem mais próximo do Banco Master do que Dias Toffoli. O argumento que querem ver Moraes preservado é ter um ministro decapitado. Seria saneamento para o STF. Ter dois significaria completa desmoralização para o tribunal. Difícil, no entanto, encontrar um brasileiro fora de Brasília que pense o mesmo. A esperança de quem não quer ver Moraes em maiores apuros é que André Mendonça, novo relator do caso do STF, segure a divulgação do conteúdo sobre o colega que consta no celular de Daniel Vorcaro. Um relatório com o conteúdo sobre Moraes seria entregue ao presidente do STF, o ministro Edson Fachin, pelo diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, assim como foi feito em relação a Dias Toffoli. Assumir o caso, no entanto, André Mendonça determinou que os policiais responsáveis pela investigação não compartilhem nenhum material com os superiores hierárquicos. E o relatório sobre Moraes desapareceu do horizonte visível. Detalhes da relação do ministro com Vorcaro um dia virão a público. E se vierem, serão divulgados a sua integridade? Não é exagero dizer que Moraes está nas mãos de Mendonça. De qualquer forma, preste-se atenção à CPI do crime organizado, porque a coisa pode escapar de controle, transformando a pauta negativa em pauta fatal. Horas depois da publicação desse artigo, André Mendonça dispensou os irmãos Toffoli da obrigação de comparecer à CPI do crime organizado para depor. Deus está olhando, Mendonça. Boa! Gostei do texto. Vocês gostaram? Explodindo tudo aqui, o nosso querido Mário Sabino aí, lá na Oeste. Tá bem? Vamos lá, dando sequência no nosso programa. André Mendonça é o único que pode pedir sigilo de firma do Toffoli. Sabe quem afirmou isso? Gilmar Mendes. Rapaz, olha só, blindando ele, o ministro Dias Toffoli. A decisão de Gilmar Mendes impede que a CPI do crime organizado quebre o sigilo de uma empresa ligada ao colega de Supremo Dias Toffoli para que não paralise as investigações. Ao barrar a medida, Gilmar entendeu que não há correlação entre o objeto da CPI do crime organizado e o envolvimento da Maridit. Por isso, considerou indevida a tentativa de acessar os dados da empresa no âmbito da comissão. Peraí, a comissão não é do crime organizado? Hã? Se a Maridit cometeu algum crime, não seria um crime organizado? Então seria um crime desorganizado. Esse crime aqui é desorganizado demais para estar na CPI. Vamos aqui com o Gustavo Gaia. Gente, arrebentando tudo, tá?
a Globo cobrou, questionou, largou a mão e criticou, detonou essa decisão do Gilmar Mendes. Na tela, o nosso querido Gustavo Gaia arrebentando tudo aqui. Entender a quebra dos sigilos, alegando que não tem nenhuma relação. Foi tão absurdo, tão abjeto, que nem mesmo a Globo conseguiu fingir que não aconteceu. A Globo ela é conhecida não só por publicar mentiras, mas por não falar o que acontece verdadeiramente. É o no news, ignorar notícias que podem prejudicar o seu grupo. Só que o que o Gilmar Mendes fez ontem, quando ele desarquivou uma decisão já proferida, já engavetada, para proteger a empresa do Dias Toffoli, numa decisão tão absurda que nem jornalistas de esquerda estão conseguindo engolir. Uma blindagem do crime organizado como jamais se viu no Brasil. E olha, no Brasil a gente já viu de tudo. Mas o que o Gilmar Mendes fez ontem, fez com até a Globo dedicar 4 minutos para explicar essa aberração. Gente, o Jornal da Globo, o Jornal Nacional, falando sobre isso, para mim, é uma surpresa. Mas vamos ver. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, anulou uma decisão da CPI do crime organizado e suspendeu a quebra de sigilo da empresa da família de Dias Toffoli, também ministro da Corte. A quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da Maridit Participações havia sido aprovada pela CPI do crime organizado do Senado na quarta-feira. A empresa pertence ao ministro Dias Toffoli, do STF, e aos irmãos dele, José Carlos e José Eugênio. Um deles é um padre, e quando a imprensa foi no endereço dessa empresa, o que eles encontraram? Uma casa residencial, onde a esposa do irmão do Dias Toffoli, a cunhada dele, fala, olha, aqui não tem empresa nenhuma, ou seja, uma empresa de fachada. A Maridit vendeu parte das cotas que tinha no resort Itaiaiá, no Paraná, para um fundo controlado pela REAG, que tem ligações com o Banco Master. E o PCC? A empresa da família Toffoli entrou com um pedido no STF para suspender a quebra dos sigilos, alegando que não tem nenhuma relação com o crime organizado e que não poderia ser afetada por uma decisão da CPI que investiga facções e milícias. Os advogados da Maridit direcionaram esse recurso para o gabinete do ministro Gilmar Mendes, sob o argumento de que havia uma conexão com outro caso relatado por ele. Em 2023, que já tinha sido arquivado, gente. Gente, a loucura é pior do que você possa imaginar, mas vamos lá. Em 2021, Gilmar anulou decisão da CPI da Covid que quebrou os sigilos bancário, fiscal e telefônico de uma empresa que, segundo ele, não estava ligada ao objeto de investigação da Essa empresa em questão é a Brasil Paralelo. Comissão. Gilmar Mendes viu relação entre os dois episódios e decidiu usar o caso, arquivado há 3 anos, como referência para suspender a quebra dos sigilos da Maridit. O ministro afirmou que qualquer espécie de produção probatória, quebra de sigilos, depoimentos, elaboração de relatórios, em circunstâncias desconexas ou alheias ao ato de instauração de uma CPI, configura flagrante desvio de finalidade e abuso de poder, na medida em que a imposição de medidas restritivas só se justifica juridicamente quando guarda estrito nexo de pertinência com o objeto que legitimou a criação da comissão. E que há um verdadeiro salto lógico e jurídico. Sob o pretexto de combater o crime organizado, a comissão decreta a quebra de sigilos e a produção de relatórios sem indicação de um único elemento concreto que vincule a Maridit aos fatos narrados no requerimento de criação. Ela ter recebido dinheiro de um fundo que era usado para lavar dinheiro do PCC não é o bastante, então. Então, não podemos mais investigar o crime organizado. O presidente da CPI do crime organizado, o senador Fabiano Contarato, do PT, afirmou em nota que a comissão encontrou nexo causal entre a investigação envolvendo o Banco Master e o plano de trabalho aprovado, que prevê de forma expressa a apuração do uso de instituições financeiras pelo crime organizado. Contarato disse que, assim que receber oficialmente a decisão do ministro Gilmar Mendes, dará conhecimento aos membros da comissão e que juntos vão avaliar com responsabilidade os caminhos processuais cabíveis. O relator da CPI, senador Alessandro Vieira, do MDB, autor do pedido de quebra de sigilo, disse que a decisão foi aprovada por unanimidade, com fundamentação baseada em elementos que indicam possível vínculo da empresa com os casos Master e REAG, além de notícias consistentes sobre movimentações financeiras suspeitas.
Chamou de flagrante absurdo o fato de Amarídit recorrer ao ministro Gilmar Mendes num processo arquivado desde 2023 e não ao relator do caso Master, ministro André Mendonça. Alessandro Vieira disse que vai recorrer em todas as instâncias possíveis. Ontem, o ministro André Mendonça já havia atendido a um outro pedido dos advogados dos irmãos do ministro Dias Toffoli. André Mendonça decidiu que eles não são obrigados a prestar depoimento à CPI do crime organizado. O ministro disse que levou em consideração jurisprudência que garante a um investigado o direito de não se autoincriminar. Sim, como investigado, tudo bem, a pessoa não é obrigada a ir, já que ela vai como testemunha, aí ela é obrigada a ir, como investigado não. Agora, o Gilmar Mendes fez algo que chocou, gente, até a Daniela Lima, até a Vera Magalhães e Miriam Leitão. Não tem um jornalista defendendo essa decisão dele, nenhuma. Acho que a Daniela Lima falou alguma coisa, mas ela, é um caso perdido ali. O que o Gilmar Mendes fez mostra que as informações que poderiam vir a público a partir desta quebra de sigilo da Maridit poderia derrubar o STF. Então eles colocaram na balança desgaste por proteger a empresa ou a destruição completa do STF e da credibilidade da Suprema Corte. Optaram por aquilo que causaria menor dano. Então, só para você entender, para ele ter feito isso, é porque vir a público as informações da quebra de sigilo seria o fim da credibilidade, já quase inexistente, da nossa Suprema Corte. É um ato de blindagem desesperada por sobrevivência. Agora, o André Mendonça não pode deixar isso acontecer. Eu espero sinceramente que, como relator do caso, o André Mendonça peça a quebra de sigilo da Maridit. Muito bem, então, meus queridos, é isso aí. Nem a Globo conseguiu passar pano para isto, né? Nem a Globo conseguiu passar pano para isto. Eu estava comentando isso daqui, eu li a matéria, né? É bem longa a matéria e por isso eu até preferi não comentar, mas só fazendo uma conexão de uma coisa com a outra, né? O julgamento, né? Ali as sentenças contra os mandantes do assassinato da Marielle, também ali a questão dos penduricalhos, são pautas boas, né? Pautas positivas, mesmo assim não prenderam a mídia, não prenderam a atenção do povo brasileiro em relação à nossa Suprema Corte. Olha como são as coisas, o povo realmente não aguenta mais, porque no final das contas, quem paga por tudo somos nós. Essa situação do INSS, por exemplo, meteram a mão foi no bolso da pessoa. Não foi assim, a empresa que é do Brasil, que, né, é nossa, meteram a mão, roubaram, não. Desta vez foi diferente de Petrolão, desta vez foi diferente de Lava Jato, meteram a mão no seu bolso. Sim, tem muita gente que foi... que teve, de uma certa forma, descontos indevidos, foram roubadas, que acompanham o meu canal. Recebo mensagem aqui direto quando eu toco nesse assunto, ou no WhatsApp, ou aqui no nosso chat. Eu também fui roubado, Fábio. Pois é. Desta vez meteram a mão no nosso bolso, enfiaram a mão dentro do seu bolso. Opa, ela ganha 1.600. Se eu tirar 80, ela não vai nem perceber. Aí se você pega 80 de 1 milhão, dá 80 milhões, né? Aí se você pega... Quantos milhões de pessoas não tiveram seus discursos, seus descontos indevidos? Falam de 9 bi de início, né? Dizem que o negócio pode escalar muito se já não tiver escalado. Beleza? Para você ligado aqui com a gente, acompanhando o A Bordo, que bom que você escolheu o nosso canal para ficarmos aqui juntos, tá bem? Nesse... começo de semana abençoado, vai deixando seu like, vai levando para frente todo o nosso conteúdo. Trocando de assunto aqui, destaques internacionais. Governo do Irã confirma a morte do líder supremo Ali Khamenei. O atolá se atolou. A morte já havia sido anunciada pelo presidente americano Donald Trump horas antes. Virou aquele buchicho, né? Morreu, não morreu? Então, até eu estava esperando, né, confirmar alguma coisa para poder falar aqui no nosso programa. É certo que o Donald Trump meteu bomba para todo lado
Eu até vi um meme ontem, né? Achei engraçado pra caramba, né? 2026 será o meu ano, né? Começa 2026, é bomba pra todo lado. É Maduro preso, é líder do Irã morto, o líder supremo do Irã foi pra casa, foi pros quiabos, né? Rapaz, eu tô vendo ali a quantidade de microfones, hein? Jesus amado, nem o Trump fala pra esse tanto de microfone, né? Olha como eu sou detalhista, né? Tô prestando atenção em outra coisa. Rapaz, só de um lado tem 20 microfones. Rapaz, sei não, acho que colocam esses microfones aí de fachada, hein? Sei não, hein? Aqui no Brasil mesmo, você vê, não colocam, né, esse tanto de microfone aí, não vai, né, esse tanto de veículos aí para poder cobrir entrevista, declaração de Lula, nem de Bolsonaro, de ninguém, né? Acho que os jornalistas iranianos trabalham mais do que os brasileiros, né? Tá aí então, meus queridos. Então o homem foi pros quiabos, tá? E olha só o Trump. Ele diz que a ofensiva no Irã seguirá até cumprir todos os objetivos. Em vídeo publicado em suas redes sociais, Donald Trump fez um balanço da operação militar contra o Irã. E o Trump diz que já tem o seu favorito para pilotar o Irã. E aí, meus queridos, será que vai haver a troca de regime no Irã? Será que vai haver aí as mudanças no Irã mesmo? Aquelas que a gente acredita, que a gente espera, que a gente, de uma certa forma, confia, né, com a intervenção dos Estados Unidos, botando para quebrar, né? E aqui no Brasil, meus queridos, como sempre, né? Adivinha de que lado Lula está? Flávio Bolsonaro diz que a posição de Lula sobre Irã é inaceitável. Ele afirmou no sábado que a postura do governo de prestar apoio ao Irã coloca o país do lado errado. Mais uma vez, essa turma do PT está do lado errado. Tá? Mais uma vez, essa turma está do lado errado da história. Eu disse aqui, graças a Deus, tá bem, que nós escolhemos o lado certo. Não é vergonha você portar uma bandeira verde e amarela e se manifestar. Não é vergonha você declarar total apoio a um político honesto. Por mais que de repente alguém, né, vai pegar no teu pé, você é puxa-saco de políticos. Não é, minha gente. Nós que queremos um país melhor, nós que acreditamos que o Brasil tende a prosperar quando está sendo governado por um governo justo. A própria Bíblia diz isso. Quando o justo governa, o povo se alegra. Se tem injusto governando, é porque tem injusto que governaram ou vão governar. Então a Bíblia está correta. Nós, o povo brasileiro, temos esse direito de nos alegrar, de defender com unhas e dentes um político honesto. E não é vergonha ser de direita. Nós estamos do lado correto. Nós preferimos um aliado como os Estados Unidos do que a China, que é comunista. Nós preferimos estar do lado de Israel do que do Irã. E, ora bolas, está tudo invertido. Realmente é esquerda-direita, né? Eu até comentei isso logo que Lula assumiu. Tipo, o Brasil estava indo para a direita. Pá! Os caras assumem, é um caminho totalmente contrário. Talvez em até assuntos que não tenham grandes repercussões, né? Mas isso daqui, o Bolsonaro estava fazendo como? Não, o Bolsonaro mandou fazer isso, não faz, totalmente diferente. Não, mas vai dar errado e tal, vai dar ruim, a questão técnica não tem problema. Faz totalmente diferente. Vou trazer agora o comentário do nosso querido Dr. André Marcília sobre a morte do Khamenei, tá bem? Tá na tela aí para você acompanhando a gente.
E Khamenei, o líder supremo do Irã, está morto. Depois da gente ter passado hoje, o dia de sábado, dia 28 de fevereiro, o dia todo, ouvindo narrativas de tudo quanto é lado, a Reuters acaba de confirmar que o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, foi morto em decorrência dos ataques coordenados entre Israel e Estados Unidos. Isso muda a geopolítica global e muda também a relação desses países com o Brasil. Vamos nos lembrar que Lula e o governo Lula eram apoiadores do Irã e que o Lula está às vésperas de um encontro com o Trump. Como é que fica agora? Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês cliquem no like, deixem o seu joinha e considerem se tornar membros aqui do canal, clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Muito bem, a Reuters confirmou que, em decorrência dos ataques de hoje, o Ayatollah Ali Khamenei, o principal mantenedor do terrorismo no Irã e na região, o principal mantenedor da opressão às liberdades individuais, o principal mantenedor da opressão a mulheres e homossexuais, embora tenha pachorra à esquerda de apoiar esse regime, mesmo ele oprimindo mulheres e homossexuais que, em tese, são tão, né, não é? A esquerda não diz que defende as minorias e tal. Pois bem, as minorias são oprimidas e devastadas pelo regime iraniano, e agora esse opressor, o mantenedor de toda essa opressão, foi morto, caiu. É um dia histórico, é um dia importante e tudo pode mudar. Até porque, como eu mencionei, o Lula vai se encontrar com o Trump e o Lula apoia o Irã. Os ataques coordenados entre os Estados Unidos e Israel foram sem precedentes. E essa notícia, como eu mencionei, muda tudo, porque simplesmente o líder caiu. Se o líder caiu, a chance do regime cair é muito grande. E a chance do regime iraniano cair sendo muito grande, a transição democrática é provável. É provável que aconteça lá dentro. E aí, se eles se tornarem uma democracia, o que o Lula vai fazer? Vai deixar de apoiar o Irã? Só se for, porque ele só apoiava o Irã, me parece, porque eles eram opressores, porque eram um regime absolutamente teocrático. Aliás, eu não gosto de pensar que era um regime fundamentalista teocrático, porque não é nada teocrático. A teocracia, a religião era usada por esses opressores, por esses ditadores, para oprimir os outros. Era uma desculpa apenas. Assim como aqui no Brasil se usa a desculpa da democracia para os nossos opressores que estão dentro do Supremo Tribunal Federal manterem também aqui um regime ditatorial. Aqui eles usam a democracia, lá eles usam a religião, mas não tem nada de religioso, assim como aqui não tem nada de democrático. Fez também a mesma coisa o Maduro, e os Estados Unidos se comportaram em relação ao Irã de uma forma muito semelhante à que se comportaram em relação ao Maduro. Tiraram o Maduro, mas agora vão ter de ficar muito atentos para que os demais pertencentes àquele regime não queiram assumir ou não consigam assumir no vácuo de poder. Tem de se ficar muito atento com o número 2 e o número 3 do regime de Ali Khamenei, porque esses vão querer a todo custo pegar para eles o poder com a morte do Ali Khamenei. E talvez os Estados Unidos precisem usar, assim como fizeram na Venezuela, o poder militar para manter a possibilidade de uma transição democrática e uma pacificação em relação a Israel, porque ainda tem isso. Israel não tinha nas mãos de Ali Khamenei o seu Estado reconhecido e usavam as suas armas nucleares ou a construção dos seus planos nucleares para ameaçar Israel e a paz na região. Vamos ver quais vão ser os próximos passos, claro, mas de qualquer forma a morte de Khamenei por si só é uma ótima notícia. Foi tarde, mais um ditador nessa varredura democrática que os Estados Unidos estão fazendo no mundo, exterminando aqueles que são ditadores sanguinários, que oprimem direitos de minorias. Repito, por mais que a esquerda apoie esses regimes, eles oprimem direitos de minorias e desprezam liberdades
e democracias. É um dia feliz para a democracia mundial. Sanguinários e ditadores não se tira com flores, não tem jeito, só mesmo com ações militares. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa análise, peço a você que vá para a descrição do vídeo e clique no link que está ali. No dia 5 de março, às 8h30 da noite, eu vou fazer uma live. Quem pode barrar o STF? Vai lá, gente, nas redes sociais do Dr. André Marcília. Vale a pena, tá bom? Se inscreva lá para participar dessa live aí, beleza? Para você curtindo aqui o nosso programa, o Abordo Notícias, onde você estiver aqui com a gente, sejam bem-vindos! Como é bom ter você por aqui, participando, interagindo com a gente, através do nosso chat também, através do comentário. Deixa um comentário, é uma live interativa, você pode interagir aqui com a gente. Agradecendo a você pelo carinho, pela audiência maravilhosa que você fornece a esse programa. Pessoal, não esqueça, gente, de deixar o like, não esqueça de ajudar o nosso canal com um Pix, qualquer valor. A gente teve aqui apenas uma colaboração. Se de repente você for tocado aí a colaborar com esse programa, a hora é agora, tá bem? O Pix 11 95275 3898 para você ajudar, para você colaborar, para você salvar aqui o nosso canal. Então faça isso, não perca a oportunidade de nos ajudar. Nós precisamos de você e você tem esse direito de ajudar a manter o nosso programa no ar. A coexistência, né, a existência desse canal depende de você. Se inscreva e ative as notificações e muito obrigado pela sua audiência maravilhosa.